Ossian Tor, filósofo e buscador espiritual, e hoje nós procuraremos refletir sobre os conceitos de bem e mal. Bem e mal são conceitos relativos, pois que se fossem absolutos não poderiam coexistir. Na vivência e nas circunstâncias que envolvem o desenvolvimento do ser humano, especialmente no que tange aos aspectos dos valores, aquilo que em filosofia se chama a escala de valores, bem e mal acabam sendo elementos formativos das nossas personalidades. Ainda que sejam relativos, eles se impõem ao nosso comportamento, porque cada um de nós irá, de certa forma, assumir um vetor voltado mais para atitudes consideradas benéficas, positivas, proativas, e para atitudes não tão benéficas assim, para atitudes prejudiciais, maléficas, vamos colocar assim, tanto em relação a nós mesmos, como em relação aos outros. Quando nós assumimos um comportamento vicioso, nós estamos fazendo mal primeiramente a nós mesmos e também poderemos influenciar outrem com a nossa atitude viciosa. O bem é sempre algo que torna-se raro perceber no contexto do tecido civilizacional. Martin Luther King costumava dizer que ele se preocupava não com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. A nossa atitude em relação aos valores supremos da existência, ou aquilo que se chama o valor de consciência em relação à ética, a um ethos, esses aspectos precisam ou deveriam ser melhor compreendidos por nossa civilização e por aqueles que se autoafirmam pessoas maduras. Bem e mal, sempre na história da humanidade, assumiu um caráter absolutista, extremado, polarizado. As religiões, especialmente, e os condicionamentos culturais advindos de ideologias políticas, esses dois vetores, acabaram por determinar, entre aspas, e por condenar certas atitudes em relação a outras. Qual é a questão que está por detrás do bem e do mal? Em muitos dos casos, na minha modesta percepção, nós não sabemos ainda valorar o que é o bem e nem o que seja o mal. Já que os dois são relativos, deveríamos cancelar os aspectos polarizados que envolvem esses conceitos. Ora, se o indivíduo ele procura evitar o mal, ele já principia uma prática do bem, ainda que não seja o bem propriamente dito. Se o indivíduo sabe que pode escolher uma atitude que venha a beneficiar outrem e não assim realiza, além de estar sendo omisso, ele não está assumindo um vetor de exemplo para os seus parceiros na existência, para os seus pares em vida civilizacional. Nós vivemos numa época muito complicada. Vivemos numa quebra de paradigmas. Vivemos, sim, naquilo que Nietzsche já havia, entre aspas, profetizado, ou antecipado, ou percebido, ou preconizado a respeito do fim das instituições arcaicas, do fim do homem que segue um modelo, um padrão de comportamento sempre alienante e sempre subserviente. E esse tipo de modelo retira do homem aquilo que o homem tem de mais fantástico, que é a sua liberdade de pensar, de criar e de agir de modo próprio. A mentalidade de rebanho sempre foi incentivada pelas religiões e pelas culturas predominantes na Terra, pelas ideologias políticas. Nesse sentido, é preciso reoxigenar essa escala de valores éticos, né? Essa escala de valores éticos precisa estar consubstanciada numa percepção cada vez mais factual das circunstâncias e das vivências internas, do modo como nós percebemos a realidade. O problema que nós também encontramos em nosso contexto atual, e é um problema, porque é um problema antiético,
se refere a essa época da pós-verdade, dos fake news, onde o que importa não é a leitura objetiva dos fatos, mas a interpretação meio que camuflada dos fatos é que ganha mais importância. Em nome de uma certa forma de ver o mundo, eu posso mentir, e em nome dessa mentira, a verdade, além de ficar em segundo plano, eu acabo encobrindo os valores ou os atos que eu deveria praticar em nome de um benefício pessoal em detrimento dos outros. Quem primeiro fez isso foi o ministro de propaganda nazista de Hitler, Goebbels, que dizia que uma mentira de tanto repetida acaba se tornando verdade. Vivemos, infelizmente, num contexto de Goebbels. Nossa civilização, por estar vivendo um período paradigmático de quebra de paradigmas, ou assume um vetor de retomar valores retrógrados, nem sempre aliados com o aspecto da verdade, ou pelo menos com o aspecto da investigação da verdade, e deixa de lado a perspectiva de ousar, de criar, de buscar um novo, ou de dar espaço para uma nova forma de ver a realidade. Portanto, o conceito de bem e mal precisa ser reoxigenado. Na proporção e na medida em que nós nos libertamos das identificações polarizadas e extremadas desse vetor de bem e de mal, nós poderemos assumir um conceito mais qualificado, um qualia, né, em relação ao que seja o bem e evitar o que seja o mal. Eu tenho uma noção particular de que o mal é, acima de tudo, a ignorância. Não é a ignorância baseada na condição de saber ler ou escrever, não me refiro a isso. Me refiro na ignorância de nós olvidarmos o autoconhecimento e a percepção de nós mesmos. De descobrir o valor das coisas, a essência das coisas, a essência das ideias. Quando nós olvidamos isso, quando nós deixamos isso em segundo plano, nós estamos estragando o processo evolutivo e nós estamos eliminando da nossa condição existencial aquilo que mais importa, que é o nosso desenvolvimento psicocognitivo e espiritual. Portanto, assumir uma noção absoluta de bem e mal é inexequível. Assumir uma compreensão aberta, livre das imposições dogmáticas, advindas das religiões e advindas do processo cultural e ideológico, nos seus vetores políticos e outros, se torna uma necessidade atual se nós quisermos nos libertarmos de tudo aquilo que o sistema nos impõe. E o que o sistema nos impõe é a subserviência, é a consciência de massa, é a mentalidade de rebanho. Ser bom não implica em ser inocente ou ingênuo. Ser bom implica em compreender a própria razão das coisas, na medida das possibilidades que nos são ofertadas, mas também em agir visando a ética. Quando nós visamos a ética e a virtude, por exemplo, o mal, no sentido ético, acaba sofrendo digamos assim, um processo de degenerescência, né? O mal deixa de existir. Mas aqui eu lanço uma pergunta. Será que o mal, de fato, não tem intrínseco nele um aspecto positivo? Ou será que o bem também nele não tem um aspecto que não seria prejudicial? Parece uma visão taoísta, não? Mas, de fato, a relatividade que envolve esses conceitos recai justamente nesse aspecto. Não há um bem puro, não há um mal puro. Se nós compreendermos que bem e mal são faces da mesma moeda, porque se baseiam na aplicabilidade do livre-arbítrio, nós estaremos mais próximos de superar a própria noção de bem e de mal. Aliás, há um livro maravilhoso do filósofo prussiano Wilhelm Friedrich Nietzsche, cujo título é justamente esse, Para Além do Bem e do Mal. Uma noção para além da dualidade, nos fornece a condição de perceber como um terceiro espectador uma nova forma de encarar o mundo, ainda que essa nova forma de encarar o mundo
não seja única ou não seja impositiva. Pelo contrário, quando nós nos libertamos dos processos duais, bem e mal, alto e baixo, rico e pobre, saudável e doentio, nós estamos abrindo as possibilidades para enxergar esses aspectos de um outro modo, mas também estamos abrindo a possibilidade para incluir novos elementos, de uma maneira cada vez mais abrangente, expansiva, de uma maneira cada vez mais aberta. Portanto, o desapego em relação aos conceitos de bem e de mal acabam gerando uma espécie de bem maior, ainda que não seja um bem supremo. Nesse sentido, e já concluindo a nossa reflexão de hoje, pare para pensar um pouco. Será que em tuas atitudes diárias você não agiu pensando que estava fazendo bem, quando na verdade estava fazendo, entre aspas, um ato negativo? Será que quando você pensou que agiu de modo negativo, não era apenas uma forma de tentar entender a realidade ou de vivenciar algo daquele jeito para poder tomar uma atitude mais proativa, mais positiva? Isso pode parecer um pouco obscuro à primeira vista, esses questionamentos, mas penso que podem ser necessários, na medida que nós precisamos, de fato, relativizar esses conceitos, tornando-os livres das imposições ideológicas que a nossa cultura fez e faz a todo instante. Um abraço a todos.